Olá, eu sou a Natália e esse é o podcast Eu Sozinha. Aqui nesse podcast vai ser o lugar onde eu vou compartilhar agora com o mundo as conversas que até então só aconteciam dentro da minha cabeça. Eu espero que você fique aí, me faça companhia e quem sabe você não compartilhe um pouco desses pensamentos também. Primeiro episódio gravado do ano. Primeira vez que eu tô conseguindo vir aqui e gravar. Não tenho gravado, acho que desde outubro. O último episódio que eu postei sobre a Enviada do Mal foi também o último que eu gravei. Eu tava trabalhando, saí do meu antigo trabalho, já tô em outro e continuo sem tempo de viver. Eu só trabalho, durmo e choro. E é isso, feliz 2026 para quem tá chegando. Já estamos aí no final de fevereiro, já foram 2 meses aí. Um janeiro que não acabava nunca, um fevereiro que, graças a Deus, aí está acabando, que eu já não aguento mais também. E, enfim, eu não sei para onde esse podcast vai esse ano, porque eu preciso trabalhar. Eu comecei a fazer esse podcast como uma forma de ter um hobby na minha vida, de falar algumas coisas que eu tava afim de falar, de fazer alguma coisa sozinha. Não à toa o nome que eu escolhi foi Eu Sozinha. E ter um momento criativo, sabe? No momento em que eu comecei a idealizar, roteirizar e pensar e fazer o podcast, eu não estava trabalhando, então eu tinha tempo para gravar, escrever roteiros e tudo mais, mas agora eu tô totalmente sem tempo. O tempo que eu tenho, eu tô totalmente cansada. E aí, quando eu tô em casa, eu tenho que fazer minhas tarefas domésticas, tenho que fazer compra, lavar roupa. Eu tento descansar o quanto eu consigo, assistir uns filmes e tudo mais. E eu tenho muitas ideias para episódios futuros que eu gostaria de gravar, que eu quero gravar, mas eu não sei quando que eu vou conseguir gravar, não sei nem quando eu vou conseguir gravar o próximo. Esse episódio tá sendo totalmente no improviso. Eu mais ou menos escrevi um roteiro, mas eu não consegui terminar por falta de tempo mesmo. Então, eu tô gravando da forma que dá agora. Também já fiquei doente, eu tava doente no período em que eu tinha pensado em terminar o roteiro e gravar. Eu tomei chuva. Enfim, caos. E aí minha garganta inflamou, tô me recuperando ainda, minha garganta ainda tá um pouco dolorida, porque no meu trabalho eu lido muito com mudanças de temperatura, muito quente, muito frio e tudo mais, e isso acaba. É... enfim, né? A gente fica doente porque o corpo não aguenta essas mudanças drásticas de temperatura do que tá acontecendo no nosso verão também, né? Muito sol, calor e depois chuva, e é isso. Bom, enfim, no final do ano passado eu tava totalmente desanimada, totalmente cansada. Eu tava trabalhando numa escala 6x1. Aliás, a minha vida toda de CLT eu sempre trabalhei na escala 6x1. Eu nunca consegui um emprego em que eu folgasse de fim de semana. Eu só folguei de fim de semana, uma época que eu era estagiária de recepção. Foi o único momento em que eu consegui ter uma renda, um trabalho onde eu não trabalhava de fim de semana. E era maravilhoso, foi sem dúvida uma das melhores experiências que eu tive. O lugar que eu trabalhava era maravilhoso, que estagiário no caso, né? Era muito tranquilo, as pessoas eram muito maravilhosas e generosas e tudo mais. Mas enfim, né?
hoje em dia tem sido cada vez mais raro encontrar vagas em que sejam 5x2. Então, já entrando aí no episódio, no tema do que eu pensei para esse episódio, eu espero que em 2026 realmente a escala 6x1 seja encerrada, porque não existe vida quando você trabalha 6x1. Você só trabalha, a sua vida toda gira em torno do trabalho, até a sua folga, a sua única folga, você programa ela, porque no próximo dia você já vai ter que voltar ao trabalho. E normalmente são vagas de 8 horas, e normalmente você vai passar umas 10 horas fora de casa, entre ir, voltar e tudo mais. Então, aí um dos meus desejos para 2026 é o fim da escala 6x1, com certeza. Em janeiro, aliás, desde outubro, a minha rotina estava totalmente voltada a esse trabalho que eu estava, e eu saí porque eu não aguentei mais. E tudo que eu fazia era dormir, chorar no banheiro do trabalho, dormir para esquecer o trabalho, comer para descontar o estresse do trabalho. E só que chegou um momento aí que eu cheguei no meu limite e saí fora. Foi janeiro da humilhação. Janeiro foi um mês bem conturbado. E janeiro normalmente é o mês que a gente ali, né, já tá todo cheio de esperança, achando que, não só achando, mas desejando, né, que o próximo ano seja diferente do ano que passou. Só que aí janeiro já vem, já dá uma bordoada na sua cara, já mostrando que talvez não seja assim. A gente vem com todo aquele gás, né, do final do ano. Só que em janeiro vem a ressaca do final do ano também, né? Vem todas as dívidas feitas no final do ano para as festas de fim de ano. Aí também quem tem carro tem que pagar imposto e tudo mais. E a realidade, depois de toda a bebedeira, comemoração e a esperança do fim do ano bate, né? E a gente tem que encarar a volta à realidade, a volta à rotina do trabalho, e a gente tem que lidar a vida como ela é. Muitas vezes com pressa, muitas vezes no improviso. E a gente às vezes fica com um gosto amargo de que esse sentimento de esperança, ele vem de uma vontade genuína de ter uma vida melhor. Só que às vezes a verdade é que no dia a dia a gente tem que lidar com o pouco tempo que a gente tem para conseguir. Mas a gente tem sim um desejo de esperança. Eu acho que vem de um cansaço também de como a vida tem estado dos últimos tempos. Então a gente entra num ano novo esperando que um ano seja o próximo ano seja diferente. Eu acho normal. Mas eu não sei até onde é esperança, até onde é ilusão, sabe? Eu não sei até onde a gente se engana como uma forma de conseguir continuar ou onde a gente realmente acredita que o próximo ano ele pode ser diferente. Eu não sei vocês, mas para esse ano eu não fiz nenhuma promessa, eu não fiz nenhuma resolução e e assim, falando a verdade, eu acho que eu nunca soube como fazer, ou eu nunca soube cumprir com o que eu estabelecia, ou as duas coisas, ou alguma coisa errada eu sempre fiz. Ai, ai. Então, não sei, eu resolvi só seguir o fluxo, sabe? Eu tava tão cansada no final do ano. Eu tava tão exausta fisicamente, mentalmente, que toda a minha energia ela tava sendo usada para sobreviver mesmo. Eu não conseguia, eu não tinha disposição para me aprofundar em mim, para me aprofundar nos meus sonhos, para pensar no que eu poderia querer estabelecer de muito grande para o próximo ano, para 2026.
Eu só queria que o ano passado acabasse logo. No fundinho ali, com uma esperança de que o próximo ano já fosse melhor, mas já mostrou assim, 2026 já não está sendo fácil, né? E eu não sei o que desejar de diferente para esse ano, que eu desejei para que o ano passado fosse melhor, para que esse ano fosse melhor, não sei, sabe? Eu passei a virada do ano dormindo, aí deu meia-noite, beijos, beijos, vou dormir porque eu tô cansada. E eu não tava em clima de festa, não fui pra festa nenhuma, até porque eu não tinha nem dinheiro pra sair de casa. Essa época de fim de ano, os horários de ônibus são horríveis, os carros de aplicativos ficam com preços absurdos. Então, eu não tinha dinheiro e não estava nem empolgada e resolvi ficar em casa. Eu não tinha vontade de fazer nada, nem vontade de fazer uma super ceia. Enfim, eu só queria dormir e esquecer o que estava acontecendo na minha vida. E, enfim, foi como eu consegui passar. E agora para 2026, eu ainda não consigo pensar a longo prazo o que eu poderia querer, que eu ia conseguir realizar. Muitas das coisas que eu gostaria de realizar precisam de um investimento financeiro, uma grana que eu não tenho nesse momento. Como reflexo aí do trabalho, dessa escala de trabalho intensa, em que a gente só vive para isso, às vezes que eu conseguia sair, encontrar minha rede de apoio, enfim, minhas amigas, meus amigos, e fazer minimamente ali alguma coisa que de fato gostava, que é assistir um filme, ler um livro, desenhar, eu relembrava do quão importante é isso para conseguir continuar, para conseguir viver sem me perder, sem esquecer de quem eu sou, sem esquecer da minha essência, do que eu gosto, porque é muito fácil a gente se perder aí no meio de todas as cobranças, de toda a intensidade, de todo ritmo acelerado do capitalismo. É muito fácil a gente se dissolver nisso tudo, porque a gente não tem tempo para olhar para si. A gente tem tempo para sobreviver. É muito raro a gente ter um tempo para ficar de boa e ainda assim ficar de boa sem nenhuma preocupação na cabeça, porque às vezes vem até um sentimento de culpa de putz, eu tô aqui ocioso e eu poderia estar aproveitando este tempo ocioso para fazer alguma coisa produtiva. A gente tá sempre achando que a gente só existe enquanto a gente está sendo de alguma forma produtivo, né? A gente simplesmente não consegue desligar a cabeça e descansar. É o todo tempo num ritmo de eu preciso estar fazendo alguma coisa, senão eu estou perdendo o meu tempo. Então, o que eu gostaria mais para 2026, para minha vida, era poder ter mais desses momentos em que eu lembro de quem eu sou, sabe? Eu queria voltar a desenhar. Faz muitos anos que eu ensaio isso. Eu queria fazer um curso de desenho, mas enfim, não tenho tempo e se pá, nem dinheiro para conseguir pagar um curso agora. Eu não consigo me organizar com o pouco tempo que eu tenho, não consigo. Na minha cabeça eu penso, não, eu vou acordar mais cedo, mas eu vou dormir tipo 3 horas da manhã de tão exausta que eu tô, sabe?
E aí eu não consigo acordar 7 horas da manhã para desenhar, para fazer alguma outra coisa, para fazer atividade física. Então, eu nem não tá nem nos meus planos assim, apesar de eu amar movimentar meu corpo, amar caminhar. Caminhada é a minha atividade física preferida. Não, não consigo, não consigo. E eu gostaria de ter mais tempo para estar com as pessoas que eu amo. E é necessário a gente sentar na mesa de um bar para tomar uma água, um suco, uma cerveja, o que for. Para estar junto das pessoas que nós amamos, que nos querem bem, né? Junto da nossa rede de apoio. É uma forma de resistência, sabe? É uma forma de. Nosso tempo livre é muito precioso. E são poucas as pessoas que têm, né, o privilégio de ter esse tempo livre. E essas pessoas são as pessoas que querem que continue a escala 6x1, são as pessoas que se beneficiam com a nossa falta de tempo, com a nossa falta de lazer. A gente não tem lazer para que eles tenham lazer, a gente não tem dinheiro para que eles tenham em dobro, para que eles possam viajar, para que eles possam curtir às nossas custas. Eu trabalhei no Natal. Onde é que estava o dono da empresa? Certeza que estava viajando, sabe? Enfim, então para 2016 eu quero coisas simples, mas eu quero coisas que são verdadeiras. Eu quero poder continuar esse podcast porque eu tenho muitas ideias, muita vontade de continuar porque é um projeto que eu adoro fazer, é uma coisa minha, sabe? É uma coisa que eu peguei pra mim. E nem isso eu tô tendo tempo de me dedicar. Eu quero poder ler mais. E eu não falo nem sobre ostentar a quantidade de livros que eu vou ler. Eu quero poder ter um tempo de qualidade para sentar e conseguir me dedicar a uma leitura, porque é algo que eu amo fazer. Eu amo pegar um livro, eu amo mergulhar nele. Eu nem tenho em mente, eu quero ler 12 livros. Não é, para mim não é sobre isso. Se eu conseguir ler 3 livros esse ano, já vai ser um recorde para mim dos últimos anos. Eu já consegui terminar um, mas que eu comecei ano passado. Em breve eu vou postar no meu Instagram o que eu li, o que eu assisti, o que eu ouvi aí durante esses últimos meses. E então eu quero ter tempo. Talvez para 2026 o que eu mais desejo é ter tempo. Tempo para descansar, tempo para recuperar minha saúde, porque é isso, eu não tô 100%, mas eu preciso trabalhar. Tempo para descansar minha cabeça, tempo para fazer nada. Eu quero ter tempo para estar junto das pessoas que eu amo, quero ter tempo para me divertir, quero ter tempo para ir em show, quero ter tempo, dinheiro para poder dar um rolê, e sentir que a vida é mais do que trabalhar e pagar conta. A gente fica muito preso facilmente nesse ciclo. E é isso. Para 2026 eu quero coisas verdadeiras e simples. Eu não quero. Eu não tenho energia para querer pensar em outras coisas. Eu preciso querer o agora. Eu preciso conseguir viver o agora. Depois eu penso no que vem lá pra frente, mas o que eu quero agora é tempo. Me fala aí como que foi o 2025 de vocês. O meu foi caótico, foi horroroso, ainda bem que acabou. E espero que o 2026 de todos nós seja mais gentil, que a gente consiga aquilo que a gente deseja. Eu sei que
pode ser breguíssimo e super clichê isso, mas é genuíno, é um desejo real, verdadeiro. Então, um bom 2026 para vocês. Eu não sei quando que a gente vai se encontrar aqui de novo. Quando eu tiver tempo eu posto. Eu faço tudo sozinha. Eu gravo, eu edito, faço as artes, manejo ou não as redes sociais, porque eu tô muito ausente por lá. Mas eu vou tentar melhorar isso também. Então, a gente se vê por aí por 2026. Espero que com boas notícias e com tempo. Até a próxima.